Olá, meus amigos, meus irmãos, muito boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez com você aqui. E novamente, agora com a nova roupagem, nós decidimos que a gente vai fazer esse programa agora com um bate-papo mesmo aqui, direto. A gente percebe aí que um programa como esse, ele flui mais mesmo. E é um programa em que, além de fluir mais, a gente consegue transmitir ainda mais renovação, ainda mais conhecimento que vai ajudar essas pessoas aí que estão aqui nos assistindo em busca desta renovação por intermédio de Jesus, né? E aqui o que a gente tem muito aqui é o seguinte: dentro desse programa nós temos uma essência aqui, que é a essência de responder perguntas que pouquíssimas pessoas têm coragem de fazer, né? E hoje, principalmente, a gente vai trabalhar um pouquinho nessas perguntas aqui. E assim, primeiro eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão aí nos assistindo que um coração renovado, ele renova outros corações. Então encaminhe agora o link deste programa para mais duas outras pessoas, para aqueles dois amigos ali que têm lhe acompanhado, que você já tem enviado o link para eles, que eu tenho certeza que vai ser um programa muito transformador. E nós vamos responder algumas perguntas aqui, que são perguntas que muitas vezes utilizam para atacar a gente mesmo, para nos atacar a Cristo, com aquelas perguntas meio difíceis, assim, meio cabulosas, como a gente fala na Bahia, umas perguntas assim, sabe, loucas, assim, que você fala, pensa, rapaz, que pergunta doida é essa, velho? Como é que o cara tem uma pergunta assim e não pergunta para ninguém? E a gente tá aqui hoje para fazer essa pergunta para quem de fato consegue nos ajudar a responder, que é o nosso pastor Joselito. Tá aqui mais uma vez, nosso pastor, que é uma honra sempre ter o senhor aqui com a gente, meu pastor. É muito bom. Você sempre tá aqui trazendo muito conteúdo pra gente, um conteúdo bem mastigado. Prazer meu. Um conteúdo que realmente é muito diferenciado, muito diferenciado. O senhor sempre com um olhar diferente do que a gente costuma ver por aí em muitos outros locais, uma resposta sempre mais profunda. Uma resposta que de fato faz sentido. Porque tem muita gente que fala assim, não é assim porque Deus não quis que fosse assim, por exemplo, entendeu? E o senhor não, o senhor sempre tem um porquê das coisas, o senhor sempre traz ali uma revelação mesmo. Sim. De por que aquelas coisas acontecem. E sempre nesses programas a gente traz alguma renovação para as pessoas e hoje não vai ser diferente. Amém. Né? Então, assim, esse nosso novo formato, eu queria dizer para você aí que está nos assistindo, que esse novo formato foi construído para que a gente pudesse, de forma assim, bem tranquila e bem rasgada, a gente pudesse entregar para você que está aí do outro lado da telinha todos os questionamentos, a resposta de todos os questionamentos que a maioria das pessoas tem e que você, muitas vezes, tem vergonha de perguntar, né? Então, é óbvio que a Bíblia, ela é um livro que responde tudo. Sim. Então a gente precisa entender que as respostas estão ali dentro. Perfeito. Só que a Bíblia não é um livro que é fácil de se interpretar também, né? Então a gente precisa, assim, dos mestres que estão ali para nos ajudar durante todo esse processo, os nossos guias, os nossos pais espirituais, meu paizão espiritual. Eu costumo falar que dentro desse programa aqui eu sou extremamente privilegiado, que eu tenho uma mentoria individual aqui, gratuita, com o pastorzão, com esse homem de Deus aqui, que está aqui me ajudando demais a entender muita coisa, enquanto também ajuda você que está aí do outro lado. Então não perde tempo, encaminha para dois amigos esse programa aqui, porque eu tenho certeza que esses dois amigos vão ter respostas que realmente vão ajudar demais eles até a responder esses questionamentos quando alguém for questionar a fé deles, né? Então, primeiro eu queria falar sobre isso e queria iniciar primeiro passando a bola para o pastor aqui, para que ele pudesse me responder uma única pergunta, né? Meu pastor, primeiro nós temos o seguinte, nós temos a clareza de que o livro da Bíblia, a Bíblia, ele é um livro que responde tudo. E ela é uma palavra viva, né? A Bíblia é uma palavra viva que você lê o mesmo versículo agora e daqui a 6 meses você tem um entendimento diferente e de acordo com as necessidades que você está precisando ali, geralmente entender, né? Eu, por exemplo, tem algumas passagens que eu leio ali, por exemplo, uma passagem que todas as vezes que eu leio eu entendo de uma forma diferente, é a passagem do livro de Eclesiastes, capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Né? E todas as vezes que eu leio isso, eu tenho uma interpretação diferente. É um negócio tão simples, há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. Todas as vezes que eu leio, eu tenho uma interpretação diferente. Horas eu interpreto que essa passagem está falando sobre o tempo mesmo de você
para com o seu relacionamento com Deus. Certo. Ora eu entendo que é uma resposta de oração de Deus, por que ainda não chegou o momento? Pronto, é porque é um tempo determinado para tudo. Ora eu entendo... Então, assim, a Bíblia, ela é uma palavra viva mesmo ali, né? E a gente sente mesmo... Meu pai me fala muito isso, meu pai me falava muito isso. Ele falava, a Bíblia é o único livro que nós temos a oportunidade de, enquanto nós estamos lendo... O escritor está ali do nosso lado, Perfeito. O autor está ali do nosso lado. E isso ajuda muito a gente a interpretar. Às vezes a gente não consegue interpretar e, inclusive, eu comecei a fazer essa atividade sempre que vem alguma coisa lá que eu falo, caramba, não entendi. Aí Deus me ajuda aí para eu conseguir entender, oro e leio de novo e geralmente vem o entendimento, né? E isso ajuda demais. Então, assim, meu pastor, primeira pergunta é, por que que a Bíblia, assim, existem... Vários pontos aí, assim, pontos teológicos de estudo da palavra da Bíblia mesmo. Mas um ponto em comum em todos estes é que é um livro em que revelações aconteceram em locais completamente diferentes, tempos completamente diferentes, pessoas completamente diferentes, e essas promessas, essas revelações lá na frente se conectavam. Então é um livro que tem muitas conexões para, de fato... eu acredito assim, Deus deixa rastros de tudo, né? Então ali você consegue nitidamente perceber isso tudo. Mas a pergunta que eu tenho é, hoje, a Bíblia que nós lemos é uma Bíblia que passou por muitas traduções, certo? É uma Bíblia que passou do grego para outras traduções. Por exemplo, a Bíblia King James foi do grego para o inglês britânico e depois para o português, por exemplo. Quais são as chances, certo, de a Bíblia que nós lemos hoje ser a mesma Bíblia, nós temos hoje o mesmo acesso à palavra que tinha antes? Porque, assim, já me questionaram isso. A Bíblia tá lá, o que quiseram que tivesse ali. Colocaram o que queriam colocar, tiraram o que queriam tirar. O que é que nos dá essa segurança de que, de fato, a gente lê hoje a mesma coisa que outros leram há 500 anos, 600 anos, 1000 anos atrás, hein? A certeza é 100%. Como você sabe, muitos conhecem a minha história, eu era ateu também. Eu era ateu, então a gente, no ateísmo, a gente tem esses mitos mesmo, né? Às vezes você vai ter um ateu ou um crítico da religião, que é alguém que ouviu de alguém. Às vezes não precisa ser leviano para isso, às vezes basta que alguém que tem uma reputação, que ele seja muito bom em muitas coisas, quando ele dá uma opinião sobre outra coisa, a quem também acredita que essa outra coisa ele está falando a verdade. Vou dar um exemplo. Às vezes, no ateísmo, as pessoas, ou até na ciência mesmo, coisa desse tipo, nem toda a ciência é honesta, tá? Nem toda a ciência é honesta. Então, quem me escuta aí sabe, ou está me assistindo, sabe que nós temos vários casos de bancas examinadoras da galera que faz doutorado. Existe várias, como é que eu posso dizer assim, sites especializados, revistas especializadas em ciência, que foram flagradas negociando com a indústria farmacêutica, coisas desse tipo, permitindo estudos serem publicados com a chancelaria. Entretanto, não se tinha verdadeiramente uma, como é que eu poderia dizer assim, uma análise dos dados ali corretos, ok? Então, assim, a ciência, não é porque o nome é ciência que também é certeza. Eu vou chegar num ponto para você poder entender o que eu quero falar. Então, muitas pessoas que utilizam a pseudociência querem colocar dúvida, e muitos que amam a ciência, como os verdadeiros ateus, vamos botar assim, eu era um verdadeiro ateu, eu entendi ao ouvir determinadas pessoas que havia uma dúvida quanto à questão da Bíblia, como você está colocando. Outras questões por exemplo, homens que são tidos como historiadores, arqueólogos, que às vezes são muito bons, por exemplo, em cultura suméria, em cultura dos caldeus,
em cultura egípcia. E aí aquela pessoa é muito boa no determinado detalhe. Às vezes tem pessoas que só se especializam em, por exemplo, em fósseis. Aí essa pessoa, ela emite uma nota sobre a Bíblia, o exemplo. E ali as pessoas dizem, bom, se um cara desse, que entende fóssil, falar da Bíblia, pô, com certeza esse cara, estou dando só um exemplo, com certeza o que ele está falando é verdade. Eu vou dar um exemplo prático para você poder compreender, e isso é real agora. Quando saiu aquele filme, O Código da Vinci, lembra do filme Código da Vinci? Sim, lembro. Cara, só para você entender, aquele filme, ele tem gerou uma disputa de direito autoral. Por quê? O escritor foi acusado de ter plagiado um outro livro que tinha sido editado outrora, um pouco parecido. Não estou dizendo que foi verdade ou não. E aí ele lança aquele Código da Vinci, trazendo a ideia de que o Santo Graal teria sido o sangue de Jesus, que ele acabou tendo relação sexual com Maria Madalena gerou filhos, e gerou filhos, e gerou filhos, e por aí vai. É para a viagem psicodélica aí. Doideira mesmo. Cara, tá lá no filme isso, né? E aí a galera entende que Leonardo da Vinci, ele era de alguma forma como se fosse um certo maçom, alguma coisa assim, que tinha um código ali, ele construiu um código na mesa, ali, que Jesus está ali na última ceia, e havia um daqueles apóstolos, seria uma mulher, e seria Maria Madalena ali, enfim. Aí eles criam toda uma estrutura para falar que Jesus teve algo com Maria Madalena e teria nascido um filho. Na minha faculdade, eu fazia faculdade de Direito. Alunos de Direito, na minha época, a faculdade de Direito era top. Não estou dizendo que hoje não é, mas estou dizendo que na minha faculdade, na minha época, era top dos top. Sim. Eram poucas vagas e assim, era pau para poder entrar. Cara, tinha gente na minha sala que dizia que aquilo ali era verdade, pô. Então a galera acreditava, porque dizia, não, pô, um escritor desse, Hollywood, falando, você acha que não é verdade? Só que no livro o cara mesmo mostra que foi uma ficção, pô, é um romance. E tinha gente que defendia. E eu disse, você já leu a Bíblia? Já leu os evangelhos apócrifos? E na época eu já era cristão, já estava convertido, estudando muita palavra. E ali eu tinha um amigo meu que ele falava assim, cara, mas está escrito nos evangelhos apócrifos que Maria Madalena teve relação sexual com Jesus. E eu fui ler o evangelho apócrifo de Maria Madalena, fui ler outros evangelhos apócrifos, e o que se tinha, só para você entender, para responder sua pergunta, né? Mas o que se tinha era no evangelho apócrifo, era assim, Maria Madalena, aquela que Jesus beijava. Porque existiam muitas Marias e Magdália, porque Maria era um nome comum e Magdália era uma região. Então Jesus, para dizer assim, por exemplo, lá na igreja, isso é Marcos, né? Eu estava até brincando com você que a gente tem vários Marcos. Ele diz, Marcos do GV, Marcos da Raiderm, Marcos do skate. Então a gente começa, cada Marcos tem um código ali, um codinome para poder identificar. A mesma Sim. coisa era Jesus, ou as pessoas que andavam perto de Jesus. Qual a Maria Madalena? Qual a Maria de Magdália? Qual a Maria de Itabaiana? Quantas Marias tem em Itabaiana? Centenas, vamos botar assim. Mas qual delas? Não, aquela que Jesus beijava. Mas qual é a palavra beijar? Ósculo santo. A palavra beijar é a palavra ósculo santo, quer dizer, um beijo sem nenhum tipo de atração física. Ósculo santo. Então, a galera começou a criar uma ideia e gerou uma consciência de que aquilo era verdade. Vou dar outro exemplo. O primeiro historiador cristão da face da terra foi Eusébio de Cesareia. Historiador cristão que teve acesso a muitos documentos no terceiro século. Se não me falha a memória, do terceiro século ele. Ele foi o primeiro historiador cristão. Não é o primeiro historiador que fala de Cristo. O primeiro é Flávio Joséfos, mas ele era um judeu. Cristão, Eusébio de Cesareia. Ele fala que houve uma perseguição, no livro dele, fala que houve uma perseguição aos sobrinhos de Jesus. Imagine se Jesus tivesse tido um filho, se não teria tido. Então, existem várias polêmicas que a galera cria, que como eu sou, escuta essa expressão, pseudo-livresco. O que é um pseudo-livresco? Que eu leio 4 livros e digo que sou especialista.
Eu levo essa credibilidade para as pessoas amam polêmica, amam descredibilizar talvez aquilo que você já tem até uma aversão e cria-se uma verdade. E o que isso tem a ver com a sua pergunta? Tudo. Porque é esse questionamento de que se a Bíblia de hoje é a mesma de antigamente, apesar de ser legítimo, ele permeia a ideação de pessoas muito esclarecidas. Porque essas pessoas não têm interesse de verdade em estudar. E o que eu vou falar para você é muito fácil de ser provado. Ok? Então, vamos lá. Como é que você responde a esse questionamento? Se o livro que eu leio hoje, de Gênesis, Deuteronômio, do Antigo Testamento, ou o livro dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou os livros que são as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, ou o livro de Apocalipse de João, são livros genuínos, que ninguém mexeu. Existem aí algumas provas que a gente consegue ter. Número 1. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos entender que nós estamos diante de uma cultura, a cultura judaica, que é extremamente copista. Então, nós vamos ter, de geração a geração, centenas de reprodução do papiro original, ou da pedra original, ou das tábuas originais. E aí foi-se encontrado, por exemplo, os papiros do Mar Morto, dentro de jarros de barro, que são papiros antiquíssimos, antigos demais, e esses papiros demonstram um backup que pode ser comprovado com aqueles que já estavam sendo reproduzidos de geração em geração. Então, existem papiros antiguíssimos que eles foram utilizados através de gerações, inclusive citados por outros de outras partes da Bíblia, que demonstra claramente que não há contradição nesse sentido. Então, a própria tradição, aí você vai entrar, por exemplo, com o Talmud, que é a tradição judaica, que vai falar da própria base da Bíblia, da Torá. A exemplo. Vai se convalidando a seriedade e a construção daquele conhecimento. E, como eu disse, a quantidade de centenas de papiros que assim se tem, e a eles não existe ali um erro ou algo que se confunda. Não. Lá para aqueles papiros que foram sendo escritos, que estão lá na Etiópia, por exemplo, comunidades judaicas dentro da Etiópia. E de fato, eu estou colocando aqui uma realidade, porque existem comunidades cristãs e judaicas na Etiópia antiguíssimas, que tiveram que trabalhar com papiros, por aí vai. Consegue entender? Sim. Então, se demonstra claramente que não houve perda de dados. Agora vamos para os evangelhos, que já é uma outra situação agora, que foram escritos no grego. Que nós já estamos agora em uma outra fase da história. Uma fase que a Judéia, toda aquela região, está governada por Roma. E Roma, naquele tempo, utilizava o grego koiné, que era um grego coloquial, um grego comercial. Existia aquela questão do inglês, o inglês erudito e o inglês de turista, de comercial, aquele inglês comercial, vamos botar assim, de relação. Ok, então era um grego mais fácil, mais simples, não era erudito. Então se utiliza esse grego para poder transcrever a Bíblia, ou escrever a Bíblia. Consegue entender isso? Sim. Porque era da época, era a linguagem da época. Sim. Era o inglês da época. Ok, então o que acontece? Aqueles primeiros escritos, nós temos isso aí através de carbono 14, uma série de provas científicas, e tudo isso que eu estou falando aqui está dentro de algumas ciências. Arqueologia bíblica, outra ciência, a bibliologia, ok? Porque são ciências que estudam justamente esse questionamento que você está falando. E nós temos que lembrar que nós temos colecionadores de livros importantes no mundo inteiro. Nós temos museus que também só adquirem coisas verdadeiras para expor aos seus
frequentadores. Então, assim, nós temos aqui uma gama de chanceladores daquilo que eu estou falando. Então, o que acontece? Quando você pega a Bíblia do Novo Testamento, ou a parte da Bíblia do Novo Testamento, você vai pegar aqui, vamos supor que Lucas escreveu no ano X o livro. Você vai ver que a maioria deles, a diferença, o lapso temporal, por exemplo, dá-se de 60 a 70 anos. 50, 60, 70, 80 anos. Tudo que eu estou falando aqui basta para pesquisar de fácil acesso. Tá? Eu, por exemplo, eu oriento Dr. Tassos Licurgo. Tassos Licurgo, no Defesa da Fé. Ele é doutor e PhD, professor da Universidade Federal de Natal. E você pode colocar ali Defesa da Bíblia, ou então Bibliologia, alguma coisa você vai encontrar. Ele tem um quadro que vai mostrar exatamente isso que eu estou falando. Então, quando você vai ver essa questão, você vai ver o seguinte: imagina que nós estamos lidando com fatos históricos milenar, tá bom? Então, você tem papiros, você tem escritos que você tem de décadas de 50, 70 anos depois. Então, o que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que eu estou muito próximo do primeiro. Em termos de escritas antigas, isso é quase que cravar na mesma data. É como se eu tivesse, vamos supor, Lucas escreveu algo que foi sucesso naquele tempo, todo mundo queria ter em mãos, não se tinha casa publicadora, não tinha editora, presta atenção no que eu estou falando. Cara, eu escrevi algo tão poderoso, Gutenberg só chega depois, tá? Já na Reforma Protestante, lá na frente. Sim. Então, quando eu tinha um livro que era muito sucesso, todo mundo queria ter, ou as comunidades queriam ter, o que acontecia? A galera contratava, como é que diz? Escribas, e esses escribas replicavam. Essas replicações eram caríssimas na época, caríssimas. Muito bem feitas, muito guardadas, muito protegidas. Você consegue entender isso? Eu até já ouvi falar, eu tenho uma dúvida minha, que diziam que se o escriba errasse uma vírgula, tinha que desfazer tudo, não é isso? Tudo. Principalmente os escribas que tratavam com a palavra de Deus. Tá? Principalmente isso. Eles têm uma cultura muito forte em relação a isso aí. Sim, perfeito. A limpeza da caneta, a utilização de tinta nova, tinha todo um ritual que ia até além de outros. Ok, então eles ali, eles começavam a escrever e multiplicar aqueles papiros. Quem estuda essa ciência vai lembrar, por exemplo, vai entrar na cultura, por exemplo, a cultura dos árabes. Vamos botar assim, aqueles primeiros contos, né, que existiam, aquelas fábulas, por exemplo, antiguíssimas dos árabes. Entende? Você vai ver que aquilo dali era replicado na época, muitas replicações. Se você for estudar, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, o que foi queimado lá dentro, óbvio que não tem como precisar tudo que estava lá dentro queimado, mas a gente consegue entender até por outros livros o que estava lá dentro, porque haviam citações em outros livros da época sobre papiros que teoricamente estariam ali dentro. Então, nós podemos perceber que era uma cultura mundial da época, obviamente, dessa tecnologia que tínhamos naquela época, de replicação de documento, que um deles era a Bíblia. Então, quando alguém escrevia algo e as comunidades cristãs, por exemplo, à época, ou as comunidades judaicas quanto ao Antigo Testamento, precisavam muito daqueles textos, então os escribas, meu irmão, era o pau para toda a obra ali para poder escrever bastante. Ao ponto que nós temos evangelhos da época de 70, de 60, de 80 anos depois, que dá-se cerca de 5.665 cópias. Se não me falha bem a memória, mas é quase isso daí. Então, quando você vai olhar, vai analisar cada uma dessas cópias, naqueles trechos que existem ali, você vai ver que só tem 0,01% de imperfeição. Pastor, mas não tem imperfeição? Tem, mas olha aí o que eu estou falando. 0,01%. É muito pouco. Ok. Aí quando você vai ver, pastor, que imperfeição? Por exemplo, tem uma palavra chamada camelo e camelô. Camelo e camelô com o a mais. Camelo é o animal, camelô seria uma corda náutica de uma braçada de um homem.
Então, para mim, é tanto milagre uma corda dessa grossura passar pela cabeça de um alfinete como de um camelo. Mas quem conhece a história da época sabe que o que estava se tratando ali era de um camelo. Porque quando ia passar pela cabeça do alfinete, que era a fenda no muro, precisava tirar todas as coisas do camelo para poder entrar, ou do animal que precisava passar. Sim. Consegue entender? Por Então isso dá que Jesus fala naquela hora que é mais fácil passar. Sim. Passar. Está falando o quê? Passar. Literalmente da cabeça de um alfinete? Não, está falando algo lúdico. Que para você passar, você vai ter que deixar tudo toda fora. a bagagem para fora. E qual seria toda essa bagagem? Toda essa ambição, toda essa coisa de achar que o mundo você vai levar para a próxima etapa. Não vai levar. Então você tem que ter um desapego. Sim, isso é muito bom. Entende? Sim. Então você consegue entender que o que você está lendo, por uma série de convalidações, a gente consegue chegar ao texto original. Muito bom, excelente. Mas eu costumo dizer algo além, que para mim é uma prova. Aí agora vai para aqueles, óbvio que eu agora vou ter que sair um pouco de um espectro talvez mais, vamos botar assim, mais científico, vamos botar assim, empírico aqui, e para uma questão mais pessoal. Então assim, eu acredito numa coisa, que o diabo, ele não vai se submeter a uma fábula. Exemplo, eu digo assim, em nome dos 3 porquinhos. Eu vou soprar e você vai cair agora, né? Sei lá, o que eu poderia inventar aqui agora. Não existe texto no mundo inteiro que os demônios se submetam. Mas os textos bíblicos eles submetem. Sim. Porque está escrito que para sempre, no reino espiritual, o que vai estar firmado é a palavra de Deus. Então, para mim, a maior prova de todos não é nenhuma dessas coisas aqui. É a prova prática, a parte prática mesmo de tudo. Espiritual. Sim. Que é a palavra que se renova, que você começou falando sobre isso. Então, você vai ler Moby Dick 10 mil vezes, vai ser a mesma coisa, não vai se renovar nada. Mas a palavra tem esse poder para se renovar, porque só dela consegue produzir uma coisa chamada palavra rema. É aí onde se renova, é a palavra rema. Sim. E o rema, inclusive, né? O rema, você que está aí desse outro lado aí da tela, eu queria falar com você sobre o rema. O rema, que é essa escola aí, que é a palavra falada, é uma instituição super séria, que nós já nos matriculamos aqui dentro da Igreja Verbo da Vida. O rema já utiliza toda a estrutura da Verbo da Vida para funcionar, então uma estrutura sensacional. E para você que quer entender ainda mais sobre a palavra falada, a palavra revelada, você não pode ficar de fora do rema. Eu já me matriculei, a minha esposa já se matriculou, nós já ofertamos a matrícula na vida de algumas pessoas. Então o rema, sem sombra de dúvidas, ele foi construído para você que tem essas mesmas dúvidas aqui e você quer, de fato, entender, não só aqui nesse programa rapidamente, mas entender de forma ainda mais profunda e se conectar ainda mais com a palavra de Deus. Então corre, faz logo a sua matrícula, porque as vagas são muito, muito limitadas e já sabe, né? Você tem a oportunidade agora de aprender ainda mais sobre a palavra de Deus. Então corre, porque não é tão simples de você ter rema, não é em toda a cidade que tem rema, né, meu pastor? E nós aqui só em Itabaiana... Só tem 60 vagas, viu? Sim, nós aqui em Itabaiana somos muito privilegiados e são só 60 vagas. Agora tem um bocado de gente já matriculado. Exatamente, já tem um bocado de gente. Até o pessoal lá, quantas vagas devem ser bem poucas mesmo, porque realmente é uma oportunidade única. E nesse ano específico ainda, o rema só abre de 2 em 2 anos, mas nesse ano eu dei a sorte. Foi. Eu dei a sorte de ser o ano da implementação dessa turma nova e consegui fazer a minha matrícula, a matrícula da minha esposa. Nossa, a gente já ofertou para algumas pessoas da nossa família. O Centro de Treinamento Bíblico, é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Chegou em Itabaiana e começou lá nos Estados Unidos, né? E você pode procurar ver, né? O rema, de fato, já chega na marca de quase 80 mil pessoas formadas no mundo inteiro. É o maior centro de treinamento bíblico do mundo inteiro. Isso é realidade, não é conversa para boi dormir. E eu sou professor de lá, tenho o prazer de estar lá. Sim. E eu sei que é uma bênção, né? O rema, o que é que vai fazer? Além de você conhecer a palavra, transcende só um seminário convencional, ele vai ensinar você a tirar da palavra uma palavra que vai fazer construir, o que nós acabamos de falar aqui, construir aquilo que está prometido. Então é quando uma palavra que está escrita se transforma
em uma munição, ou sei lá, uma construção espiritual, e tudo aquilo vem a se manifestar. É saltar das escrituras para a realidade. Excelente. Ou a manifestação natural, vamos botar assim. Excelente, muito, muito bom. E o Rema tá aí, então corre, aproveita, porque não é de verdade, gente. Eu dei uma olhadinha nessa escola, na escola do Rema mesmo, e uma coisa que me encantou foi o seguinte: como é que uma escola bíblica, certo, consegue manter o mesmo nível de performance e ainda conseguir ter um nível de excelência tão grande para que existam 80 mil alunos formados. Perfeito. Gente, 80 mil alunos formados. Uma Perfeito. instituição de ensino que tem 80 mil alunos formados não é uma coisa simples de acontecer, não. Tá? Então, corre, faz já a sua matrícula. Procura aí o pessoal do departamento do Rema. Lá dentro da Igreja do Verbo da Vida mesmo, tem uma parte exclusiva mesmo do Rema. E você pode ir até lá e solicitar a sua matrícula, certo? Ou você pode também pesquisar aí no Instagram, nas redes sociais, o @ do Rema mesmo aqui de Itabaiana. Então, @ Rema Itabaiana SE, é isso? @ Rema Itabaiana Sergipe. Então, você corre lá, que já vai ter algumas informações bem interessantes lá. E o pessoal tá lá já te aguardando. E corre, porque é muito rápido. Acaba rápido demais as vagas aí. E você tem essa oportunidade maravilhosa, certo? Agora, meu pastor, vamos lá. Eu ouvi dizer uma vez que as chances de a Bíblia ser, de fato, 100% verídica são muito maiores do que a chance de outros escritores de não serem verídicos, não é isso? Então, assim, tem alguma comparação que a gente pode fazer para que a pessoa que está lá do outro lado agora ela consiga entender, ó, é mais fácil, a tal pessoa tá errada, o livro que tal pessoa escreveu tá errado, do que a Bíblia. Perfeito. Assim, a nível de percentual matemático, não sei. Existe essa relação, né? Então, Perfeito. se eu não me engano, na verdade, o senhor uma vez me falou, até na virada desse ano, que a gente estava com uma pessoa que tinha questionado exatamente isso. Perfeito. E aí o senhor me deu um dado sobre justamente o percentual a chance que existe de fato que a gente está lendo é muito maior do que, por exemplo, outros escritores famosos aí, né? Então, isso também é uma coisa que chama muita atenção, não é isso? Isso. É o que eu estava falando, né? Nós temos a base que eu tiro isso, é do Dr. Tasso Licurgo, você pode procurar lá Defesa da Fé, ou você vai botar lá Tassos Licurgo, Defesa da Fé. Vocês podem colocar Bíblia, autenticidade da Bíblia, mas não só ele, tem vários outros que podem tratar sobre isso. O que você está falando veja, qual é o argumento? O argumento é, quem me garante que a Bíblia que eu leio hoje é a mesma que foi escrita? Ponto. Então, até daqui a pouco eu quero dar uma dica para todo mundo como pode se encontrar uma Bíblia que seja a mais próxima da realidade, tá certo? Então, eu queria muito também poder indicar, talvez até já está tocando sobre esse assunto, né? Depois que passar pelo convencimento e procurar uma Bíblia que de fato esteja tratando sobre aquilo. É importante isso que a gente vai passar agora. Pois bem, ao mesmo tempo a gente tem que se perguntar, quem me garante que tudo que eu estou lendo hoje, da base da filosofia, que é a base da ciência ou do pensamento científico, também é verdade? Como assim? Simples. Qualquer pessoa que vai estudar ciência, ela sabe que primeiro foram os mitos criados. Depois veio a filosofia. Vem aquela história, Sócrates, Platão, Aristóteles e todas as escolas, né? Tomistas e por aí vai, né? Os epicuristas, né? Os cínicos e vai indo, né? E aí o que acontece? Daí surge o pensamento filosófico científico, depois o pensamento científico, e aí vai sendo desenvolvido toda a metodologia científica. Então, qualquer pessoa que faz faculdade vai ter que estudar essa história aqui em várias cadeiras. Na verdade, toda a base da universidade é isso aqui que eu estou falando. Então, vai ter que estudar, quem fizer medicina, de alguma forma, vai ter que passar por isso de algum jeito. Toda a metodologia começa a ser criada lá atrás. Se você for fazer, por exemplo, estudar metodologia científica também, se for estudar filosofia, enfim, tudo, psicologia e tudo mais.
Então, toda essa base ela é criada em cima do quê? Dos mitos e da filosofia. Como é que eles eram escritos? Da mesma forma que a gente acabou de falar. Sim. Da mesma... Então, beleza. Então, quando a gente vai olhar os escritos, por exemplo, de Platão, Platão escreveu a democracia, as leis, por exemplo. Então, são escritos que ele fez, Aristóteles também. Então, quando você vai olhar Platão, aí são 2 dados que nós temos que entender. Existem, dos mais antigos papiros, existem quantos de Platão? Se não me falha a memória, tem 3 ou 4, um negócio desse assim. Aristóteles, parece que tem 7 ou 9, um negócio desse assim. Então, quando você vai olhar, existem poucos papiros dos mais antigos, o mais antigo que a gente consegue encontrar. Porém, os mais antigos dá-se de um lapso temporal de 700 a 900 anos da escrita. É muito tempo. É um lapso temporal muito maior. Sim. Lembra que eu falei que o lapso temporal é de 70 anos? Sim. Dos evangelhos? Sim. E lembra-se que eu disse que tem milhares de papiros? Sim, Centenas exatamente. de papiros? Então, se você observar, nós temos um lapso temporal menor e uma quantidade de papiros maior. Para fazer comprovações. Comprovações né? e comparação. Com relação a Aristóteles e Platão, não. Sim. Que é a base do pensamento filosófico científico. Perfeito, muito bom. Então, eu tenho que ter mais fé que o que eu estou aprendendo na faculdade é real do que o que eu estou lendo na Bíblia é real. Aí que tá o jogo, né? Aí que tá essa... Tem que colocar um triplex na cabeça do povo sim, agora, né? Exatamente. Olha só o que ele acabou de falar nesse exato momento, tá? É mais fácil. Eu preciso ter mais fé para acreditar nos pensamentos filosóficos e tudo que foram criados aprendido, de verdade, que de fato foram criados de verdade, do que na Bíblia. Exatamente. Ou seja, se nós formos racionais, isso, assim, tem muito mais dúvida. Tem muito mais dúvida em tudo que a gente aprendeu a nível filosófico Exatamente. do que a nível bíblico. Sim. Isso é impressionante, né? Isso é impressionante. E esse meio campo aqui, quando você tenta organizar esse meio campo dessa forma, aí você entende que não dá para organizar, não. Porque Perfeito. Como é que eu tenho que ter mais fé em uma coisa que, de fato, tá a comprovação clara aqui, ó. Por exemplo, as pessoas acreditam, sim, em Platão, acreditam nisso tudo. Mas as pessoas questionam a veracidade da Bíblia, pô. Agora, eu queria deixar claro, Marcão, que eu queria dar uma dica, tá? Eu queria dar uma dica para você ter cuidado, certo? Eu queria que todo mundo tivesse cuidado com algumas orientações, tá? Então, se você está em uma igreja, em uma religião que se diz cristã, e essa religião que se diz cristã diz que só pode ler uma Bíblia, uma tradução de Bíblia, fuja dela. É perigoso isso aí. Pode ser qualquer religião que se diga cristã, qualquer denominação que se diga cristã, qualquer igreja que se diga cristã. E o líder diga assim: só pode ler essa Bíblia. Eu não queria citar nomes aqui, porque não é um momento, não é para ser polêmico esse programa, mas não permita isso. A gente só pode ler a Bíblia que foi traduzida por Beltrano. Que eu vou explicar qual é o perigo. Isso é sinônimo de seita, ou de emburrecimento, ou de alienação. Porque se uma vez que nós provamos que a Bíblia é real, é nela que vai encontrar o quê? O verdadeiro DNA e código de Deus. Concorda? Perfeito, muito bom. Beleza? Certo. Eu não vou encontrar nada sobre Deus, eu não vou ter segurança em nada de Deus que não seja na Bíblia. Então eu tenho que ter cuidado, sim. Talvez o maior cuidado é: o que eu estou lendo foi bem traduzido? Aí é uma outra pergunta. Talvez não. Por quê? Provavelmente a maior parte das pessoas que estão nos assistindo não sabe ler hebraico, aramaico e grego. Eu mesmo não sei. Ok. Entende? Sim. Ok. Hebraico, aramaico e grego. Então,
como é que você vai poder entender a palavra de Deus de verdade? No hebraico, no aramaico e no grego. Porque Deus não escreveu, ou pelo menos eles não escreveram, melhor falando, em português. Sim, perfeito. E aí nós temos 3 problemas. Olha agora os problemas para podermos agora ter segurança na Bíblia. Que nós estamos lendo. Vocês estão entendendo o que eu vou falar? Sim. Vai entendendo. Tô entendendo. Número 1. Como é que a Bíblia foi escrita? Como eu falei, no hebraico, aramaico e grego. Só que como é que é escrito o hebraico, o aramaico e o grego? Uns símbolos lá. Símbolos lá, Sim. aquela coisa toda. Só para você entender, o hebraico, ele tem letras que podem querer dizer, repara a viagem, pode querer dizer palavras e frases. Por exemplo, a letra A, que seria o Aleph, pode-se entender que é o início de todas as coisas. Imagina isso. Sim. Então, uma letra pode querer dizer até uma frase. Excelente. Ok? Por exemplo, Espírito Santo. Espírito Santo, no hebraico, Ruach Kadosh. Mas a palavra Ruach, que seria espírito, quer dizer também hálito, vento, sopro. E Deus soprou nas narinas de Adão. E Deus ruá nas narinas de Adão. Mas olha o que ele quer dizer. Ele quer dizer, repare só, viu? Ele quer dizer sopro, hálito, vento, sopro, vento. Entende? Sim. Então, o que vai dizer se isso aqui é ou não é a palavra, o contexto, a próxima palavra. Então, entenda. Cara, isso daí é um quebra-cabeça gigantesco. Ok? Fora que no hebraico se utilizou muito a voz passiva. E a galera traduziu a Bíblia muitas coisas na voz ativa. Sim. Por exemplo, em alguns momentos que diz, e Deus matou Beltrano, e Deus matou não sei o quê, e Deus mandou matar. Muitas passagens dessa, na verdade, Deus permitiu. Entendi. Quem entende um pouco de português vai entender a diferença de voz ativa e voz passiva. Então, qual é aí o trabalho? O trabalho é, primeiro, pegar aquelas letras todas e transliterar. Cara, eu tenho que transliterar esse negócio. E depois que eu translitero, repare, não sei se você está entendendo, eu tenho que transliterar para o hebraico. Aquelas letras em hebraico, eu preciso transformar em letras que são letras latinas. Vamos botar dessa forma. Ruá, sei lá, Kadosh, como eu falei aqui. Entende isso? Sim. Baruch, Bishet, Elohim. Então, eu tenho que pegar essa palavra em hebraico e transliterar para letras latinas. Isso pode acontecer muita coisa aí. Sim. Agora, quando se eu junto e monto essas palavras, que são as palavras hebraicas, agora para uma letra que eu consigo entender, eu tenho que traduzir para a língua minha nativa, ou seja, português. Só que nessa questão aqui eu tenho também um outro problema no hebraico, o aramaico e o grego. Porque como eu falei aqui, o quê? São línguas pobres. Ariano Suassuna fala muito sobre isso, sobre a língua portuguesa ser uma língua rica. Porque a maior parte das nossas palavras querem dizer exatamente o que estão falando. Vou dar um exemplo. Microfone. Nós vamos ter pouquíssimas palavras como manga. Se eu disser Marcos, manga, o que é que vem na sua cabeça? Uma manga, uma fruta. Mas pode ser manga de camisa. Sim, é. Ok? Verdade. Então, a palavra, ela pode ser, por exemplo, mangueira. Se eu disser mangueira. Agora pode vir duas coisas, né? Agora que você falou, aí a mente já abriu outra caixinha aqui, sim. Então, mas no português tem poucas palavras, ou quer dizer, a maior parte das palavras, melhor falando, querem dizer exatamente o que está falando. Nós temos uma menor quantidade de palavras, porém no hebraico, aramaico, na maior parte são várias coisas que uma palavra pode querer dizer. Sim. Eu até achei impressionante uma vez um vídeo que alguém perguntava assim, por que
foi até para o Natanael no Instagram, né? Alguém botou uma caixinha de pergunta nele. Por que vocês chamam por exemplo, o nome de Deus, Yahvé? Como fala o nome Yahvé, né? E aí ele disse que no hebraico, o nome Yahvé, ele não tem, é uma coisa que você não consegue... Hoje saber mais. E o que eles puxam é que a sonorização do nome Yahvé é como se fosse uma respiração. Isso é o que eles vêm, assim, tentando resgatar a forma correta de lá de trás. Ok. Entendeu? Ou seja, o nome de Deus com Yahvé é como se fosse o respirar. E é um chute. Isso, quando alguém sim. diz que o nome de Deus é Jeová, por exemplo. Sim, Eu não quero nem entrar nisso. Porque aí mas uma possibilidade de ser Jeová. Também pode ser Javé. Sim. Também pode ser Yahvé. Sim, Ou pode ser, como você está falando. Sim, exatamente, né? Porque só se tem as consoantes, não tem as vogais. Sim, exatamente. E aí essas coisas dão um nó assim na cabeça da galera, né? Mas o mais importante é como ou onde eu deveria ler uma Bíblia que seja o mais próximo da realidade. Perfeito. Ó, dica de ouro aí para você que tá aí do outro lado, que, né, isso aí é uma mentoria topada, uma consultoria. Quer aprender exatamente a melhor forma de conseguir interpretar. Vamos lá, meu pastorzão, qual é? Cara, de verdade, pela comparação. Aí é que tá. É por isso que é importante aprender o rema. Porque você vai ter que aplicar uma coisa chamada hermenêutica. E quem lhe colocar os óculos, você vai ter que ler daquele jeito. Mas o mais original de tudo você tem que aprender a estudar a Bíblia por meio ou com vários dicionários bíblicos. Pastor, mas vai dar trabalho. Bom, mas a gente está falando sobre segurança bíblica. Sim. Ou você aí também, por assim dizer, procurar ministros da palavra, pregadores da palavra, que preguem a palavra com a referência do original. Por exemplo, quando eu vou pregar a palavra, eu pego a palavra e eu vou fazer várias coisas para poder chegar a uma segurança do que eu estou pregando. Eu não posso, presta atenção no que eu estou dizendo, eu não posso fazer a palavra pregar o que eu quero pregar. Está entendendo? Entendi. Porque eu posso pegar 5 versículos e lançar um ensino, costurando eles para falar o que eu quero falar. Vou dar um exemplo. Satanás, ele utilizou a palavra de Deus para poder tentar enganar Jesus. Diga aí, bandido, né? Bandido mesmo. Agora, ele só não contava com uma coisa. Como é que ele usa a palavra para tentar enganar a palavra? Mas ele tentou, você concorda comigo? Sim. Ok? E aí ele pega a palavra e tenta enganar Jesus com a palavra. Então isso quer dizer que muitas pessoas que se dizem de Deus, ou se dizem homem de Deus, eles podem ser levianos na palavra. Isso é muito perigoso. E isso é muito forte, viu? Eu vou até além. Muitas pessoas, até que são de Deus, homens de Deus, acham que estão pregando a palavra. Isso é perigoso. Entenda isso. Sim. Porque muitas pessoas pensam que estão pregando a palavra, mas não estão. Porque a base do que eles estão falando não é exatamente aquilo que ele está dizendo. O sentido e o alcance daquelas palavras ali não é exatamente o que ele está ministrando. Excelente. Então, se você quer estar em um lugar que você entenda que, de fato, está sendo pregado e ensinada a palavra, você tem que procurar ministros e pregadores que tenham e deem referências do original. É por isso que, de vez em quando, você vai me ver falando o quê? Olha, no original grego, no original hebraico, baseado no dicionário Strong, Vine, é isso, isso e isso. Houve um esforço coletivo nos Estados Unidos por vários teólogos porque tentaram fazer a Bíblia o mais próximo do original, que se chama Bíblia amplificada. Nós não temos no Brasil hoje, tá? Então, mas existe uma Bíblia chamada Bíblia amplificada. Essa Bíblia amplificada é uma Bíblia que seria o mais, talvez, próximo de algo que eu estou falando aqui.
Mas é 100%? Também não. Pastor, a Bíblia, a mensagem, aí já é outra coisa. A Bíblia, a mensagem, é uma Bíblia que alguém interpretou, e baseado na interpretação dela, não é nem tradução. Ele já pegou uma Bíblia traduzida, ou ele pegou a originalidade e interpretou da forma que ele entende. É diferente. Ok? Existem Bíblias de estudo. Já é uma outra coisa também. Alguém estudou algo e fez uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo pode ter erros? Pode também. Por quê? Quem me disse que o estudo dessa pessoa está certo? Sim, o entendimento dela pode ter sido completamente errado. Ok. É por isso que a gente precisa utilizar a hermenêutica bíblica. E é aí que nós não teremos várias interpretações. Cada um tem uma interpretação. Não. Se a gente estudar pela hermenêutica bíblica bem aplicada, a ciência da hermenêutica, não a hermenêutica aprendida em um curso teológico de canto de esquina. Perfeito. Então você vai para a exegese, em que você vai ver a originalidade. Depois você vai para a interpretação sistemática, que você vai ver o contexto. Você vai ver dentro do sistema de outras referências. Você vai para a teleológica, em que você vai ver qual é o sentido da onde está sendo entregue aquela revelação e para que está sendo entregue. E aí que você vai começar a estudar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus com segurança. Excelente, muito bom. Muito, muito bom. Meu pastor, hoje ficou claro, para quem está agora lá do outro lado, nos assistindo, duas coisas. Na verdade, três. A primeira coisa que ficou clara é que a gente precisa ter mais fé para acreditar na filosofia Sim. do que para acreditar na Bíblia. No que diz respeito à originalidade. Exatamente, no que diz respeito à originalidade. Segundo ponto que ficou muito claro aqui é a necessidade de você buscar, de fato, pessoas, ministros, que tenham clareza sobre essas diferentes traduções por conta dos originais do grego, aramaico e hebraico, certo? Então, a necessidade de buscar informações mais profundas, principalmente no que diz respeito a alguns textos em que a gente sabe que existe ali um detalhe que... Sabe como é que eu geralmente identifico isso? Quando eu vou ler a Bíblia, que eu falo, rapaz, espera aí, isso aqui tá estranho, isso aqui que eu leio aqui. Peraí, deixa eu voltar. Aí eu pego uma outra Bíblia. Aí eu vou no aplicativo da Bíblia e vou escolhendo todos os tipos que tem lá. Por exemplo, tem lá NVI, tem lá vários tipos. E aí eu vou vendo o mesmo texto em Bíblias diferentes até eu encontrar em uma dessas traduções o que melhor esclareceu aquilo ali. Mas ainda assim, se eu puxar essa mesma parte de uma tradução do hebraico, diretamente do hebraico e aramaico ou grego, provavelmente eu também vou aprender de uma forma um pouco diferente, porque é muito mais profundo. Sim. Né? Então, essa é a segunda coisa que a gente aprendeu aqui. E a terceira coisa é também a importância das escolas, como, por exemplo, o Rema, para que a gente possa, de fato, ter a revelação de todos esses pequenos detalhes ali, que acabam se tornando grandes coisas quando a gente começa a pensar na aplicação para a vida real, né? Então, assim, é óbvio que a palavra, a forma como essa palavra é revelada para todas as pessoas, elas vão seguir sempre alguns padrões. Por exemplo, as Bíblias hoje, elas estão cada vez mais buscando uma comunicação que fique mais tranquila para a pessoa entender. Só que a gente precisa também ter a ciência e a clareza que essa necessidade de fazer com que alguns pontos fiquem mais claros também fazem com que a gente tenha a necessidade, para que a gente aprofunde mais na palavra, a gente precisa imergir de alguma forma diferente, fazendo as comparações, como o senhor falou por aqui. Então, isso mostra claramente que existem dois caminhos. O primeiro caminho é a gente tentar fazer isso sozinho. Então, a gente faz várias comparações bíblicas, pega alguns devocionais que pegam essas nuances, essas palavras aí do grego. Por exemplo, o senhor até me indicou Pedras Preciosas do grego, que me ajudou demais em muitos pontos que eu tinha de dúvida. Em alguns momentos assim eu falo, caramba, se tivesse dessa forma aqui na Bíblia, ia ficar
muito mais tranquilo para conseguir entender, porque é diferente que quando você parar para analisar o contexto com essa tradução direta do grego, você entende que de fato tem um ponto a mais ali, sabe? Então eu vejo isso tudo como assim, existe a Bíblia, certo? A Bíblia ela é a mesma, ela vai transmitir a ideia de capa a capa, basicamente a mesma. Mas para que você se aprofunde nos conhecimentos que estão ali, você precisa de fato se aprofundar no grego, etc. E a importância das escolas, né, meu pastor? Por exemplo, a importância do rema nisso tudo. Porque o rema, ele já vai te entregar tudo mastigado. Então, em vez de você passar pelo primeiro caminho, que é aquele caminho em que você sozinho vai... É até um caminho que eu costumo falar que é um caminho que é mais complicado mesmo de fazer. Você tem que ter muita força de vontade, muito desejo no coração mesmo ali de conhecer a palavra de forma mais profunda, para que você conseguir fazer sozinho. E tem o caminho do rema, que é as escolas aí, e o Rema particularmente, é uma escola que trabalha muito essa parte, né? Então isso chama muita atenção de como o Rema, ele trabalha a parte da revelação dessas palavras, né? Então isso tudo me chama muita atenção na necessidade mesmo das escolas. Tem gente que até fala, não precisa disso não, só abrir a Bíblia e pronto, lê ali e acabou. Não é. Então tem muita coisa ali que tem muita coisa a mais do que tá ali pra gente absorver, né? Então, assim, e esse a mais a gente só consegue, de fato, quando a gente imerge mesmo, puxando aí do grego, aramaico e o hebraico aí, que a gente consegue pegar essas traduções, o que é que significa, como é no caso, por exemplo, daquele devocional que me ajudou demais em muita coisa, certo? Então, fica aí pra você agora a sugestão, a dica, tá? Pra você se aprofundar mais na palavra, sabe? Eu tenho pensado cada vez mais nisso, em como é que eu posso me aprofundar mais em Deus, mergulhar mais em Deus. Eu vejo tudo isso da seguinte forma: eu vejo a espiritualidade, meu pastor, como um rio. E aí você vai, à medida que você vai caminhando para emergir nesse rio, você vai emergindo. Só que cada vez que você vai emergindo, você precisa de mais força para conseguir caminhar, para emergir mais, porque você está emergindo cada vez mais. E para que você possa de fato mergulhar, chega um determinado momento que você quer e você precisa mergulhar, você tem sim que sair aí da zona de conforto por exemplo, às vezes a água está no pescoço para você estar confortável ali, mas às vezes você tem que mergulhar ali completamente, e você só consegue fazer isso quando você sai da zona de conforto, quando você vai atrás de um conhecimento mais específico, um conhecimento mais, até assim, mais bem explicado, sabe? Marco, assim, me permita falar, a Bíblia vai deixar muito claro que o meu povo perece por falta de conhecimento. Sim, perfeito. Então, em nenhum momento a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de poder, por falta de Deus, por falta de um monte de coisa. Não. O que falta no povo de Deus é conhecimento. Sim. Aí a Bíblia diz que o próprio Jesus fala no quê? Que foi que ele disse: "E conhecereis a verdade e ela vos..." A verdade vos libertará. Mas se você não conhece a verdade? Como é que você vai se libertar? Sim. Não. Tudo que eu conheço é alguém orando por mim. Tudo que eu conheço é eu ir em determinado lugar e comprar tal coisa, para nessa coisa eu ter fé. Eu tenho que ir em determinado lugar com alguém para fazer uma corrente, para fazer isso, fazer aquilo. Cara, vai chegar um momento que você vai precisar voar com suas próprias asas. Sim. Você junto com Deus. Sim. Então, a Bíblia vai dizer que é você que tem que conhecer a verdade. Muito bom. Então, veja, alguém já veio perguntando para mim assim: pastor, então, e Deus ele não pode chegar para mim, por acaso, e chegar e me dar todo o conhecimento sem a palavra de Deus? Não. Porque a Bíblia diz que a segurança de Deus aqui na terra seria a palavra dele. A Bíblia diz que se alguém vier apresentar para você outro evangelho que não seja esse que você está lendo, então você precisa ler. Ele diz que é anátema. Então, algumas pessoas já correram no risco de uma seita, por exemplo, chamado montanismo. Quem gosta de estudar pode ir atrás e ler sobre isso. Havia um homem chamado Montano, logo ali no segundo século, ali segundo para terceiro século depois de Cristo. E ele fundou uma igreja, na época, você vê, lá logo no início, que era uma igreja que começou a ter muitas experiências espirituais, começaram muito certo, começaram muito bem, inclusive, e começou a ter muitas experiências espirituais. E logo esse grupo parou de ler a Bíblia. Parou de ler a Bíblia. E só ficaram, entenda só, não diminuindo, mas dizendo que arrancou.
só ficaram na profecia, na experiência. Então, as pessoas começaram a ir para a igreja ou frequentar a comunidade para receber profecia. Hoje foi forte. Hoje vai ter profecia, hoje vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Pastor, só quem profecia demais. Você sabe que eu creio no chamado profético demais. Agora, a gente precisa entender que a profecia que é julgada pela palavra. E se a minha base é a profecia, eu não conheço a palavra, como é que eu vou julgar a profecia? Sim. A Bíblia diz, julguem a profecia. Julgar por onde? Pela minha Sim. Cabeça? Não, pela palavra. Pela palavra. Sim. Então, o povo de Deus é um povo... Marco, só para você entender, isso é triste, o que eu vou falar para você aqui agora. Talvez eu possa estar falando com alguém que se sinta assim. Hoje existe um dado, existe um estudo que diz que a maior parte dos cristãos hoje nas igrejas não sabe explicar como aconteceu o processo de redenção na cruz. Isso aí é triste mesmo. Cara, eu estou dizendo o mais básico de tudo. Do básico mesmo. Eu digo, beleza, Jesus foi para a cruz por causa de você e de mim. Por quê? Por causa do pecado, certo. Mas como se deu a redenção? Me explica como é que se deu essa redenção. A justificação, como foi que aconteceu? Muita dor, muito sofrimento, e ele foi justificado. Não só justificado, eu diria, meu pastor. Na verdade, assim, não só justificado. Ele mais do que isso, ele foi legitimado, tá? Ele foi legitimado. Eu acredito assim que tudo que Jesus passou naquele momento, e ele de fato ele na verdade ele nos lavou completamente, porque ele assumiu para si todos os pecados naquele momento. E isso tudo fez com que ele fosse legitimado para todo sempre. E Deus o deu o nome que está acima de todo nome. Mas como é que eu fui justificado? Meu pastor, como eu fui justificado por Cristo. Os meus pecados, eles foram justificados por Cristo. Porque eu penso muito no seguinte, tá? Essa agora é uma interpretação minha. A crucificação de Cristo, ela me ajudou, ela me justificou justamente porque eu sozinho, se eu não tivesse Cristo como um olhar, como um exemplo para que eu pudesse olhar. Porque eu sozinho de fato mesmo, eu não consigo de fato nenhum se eu não tiver Cristo. Como é que eu vou me perdoar pelos meus próprios pecados? Entendeu? Eu preciso de Deus, e Deus nos olha como Cristo, para que de fato a gente tenha essa justificação, pelo menos assim, é o entendimento que eu tenho de tudo, de que a justificação de tudo que do que Cristo aconteceu é literalmente a possibilidade de nós sermos libertados do pecado. Tudo que aconteceu antes da vinda de Cristo, ele veio como Cordeiro Imaculado, como alguém que assumiu para si todo o pecado, mesmo que ele não tivesse pecado em momento nenhum, para que tudo daqui para frente fosse trazido dessa forma, né? Ele foi, naquele momento, ele foi o Cordeiro de Deus Imaculado e assumiu para si todos os pecados, mesmo que ele não tivesse nada. E isso acabou justificando ele na minha vida mesmo, velho. Porque se eu não tiver a certeza, se eu não tiver a convicção de que Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, para que nós tivéssemos de fato a liberdade de ter os nossos pecados perdoados hoje, sem que a gente precise de todos aqueles processos anteriormente, de ter que sacrificar cordeiros, etc. Ele já foi o Cordeiro vivo, o Cordeiro de Deus ali para nós, para minha vida, para a vida de todos nós, né? Então eu acredito que a justificação na minha vida, ela aconteceu
dessa forma. Eu acredito que a forma como Cristo veio e tudo que aconteceu, ele ter, de fato, ter aceitado para si todos os pecados, ter tido todo aquele processo extremamente doloroso, apenas para que, na verdade, para que tudo que a gente, para tudo que nele crê, né? Tudo que nele crê não pereça, mas de fato tenha vida eterna. Isso aí para mim é a justificativa principal do porquê que Cristo, ele de fato veio à Terra e o porquê que ele nos justificou. Veja, nós somos chamados de justiça de Deus. Quando Deus olha para a gente, ele diz, vocês são minha justiça. E isso é bem controverso, porque na nossa mentalidade, a gente não merece isso. Mas quando ele olha para nós, ele diz assim, vocês são minha justiça. A Bíblia diz, se pela desobediência de um homem entrou o pecado, pela obediência todos foram justificados. Então nós fomos, exatamente como você está falando, nós fomos justificados pela obediência de Jesus, em que ele se esvaziou, servo tornou, e foi obediente até a morte e morte de cruz. E o diabo, ele não estava empurrando Jesus para a cruz. O diabo estava tentando parar Jesus para não ir para a cruz. Sim. As pessoas não entendem que o diabo, e acabam até achando que o diabo, tudo que ele estava fazendo com Pôncio Pilatos, com os romanos, eles acham que o diabo estava fazendo tudo aquilo para ajudar Jesus a morrer, a ir para a cruz. Não. A Bíblia diz que Jesus triunfou sobre todos os principados e potestades na cruz. Então, a cruz era o momento e a hora de acontecer a justiça. Então, Jesus, ele se desfaz do manto de rei, recebe o manto de servo. É como um rei que entrega o anel, a coroa, e o manto e o cetro. E é colocado nele a roupa de um servo. Ele continua sendo rei. Ele continua tendo sangue real. Mas ele está naquele momento sem a glória do reinado, sem o conforto do reinado. Ele vem em forma de servo sendo rei. Ele, pela obediência dele, ele vai até a morte e morte de cruz, fazendo de tudo para chegar até lá. Pedro corta a orelha de Malco. Jesus disse, acaso você quisesse que eu não fosse, eu não teria chamado miríades de anjos para aqui? Ele vai indo, semelhantemente às vezes como aquele jogador de futebol americano que vai empurrando todo um time para chegar a fazer o touchdown. Sim. Ele vai até a morte e morte de cruz, pela obediência, ele vai obedecendo a tudo até chegar lá. E a Bíblia disse, pelo pecado de um entrou, pela obediência de um vai sair. Quando eu aceito essa obediência dele, sai de mim. Sai de mim todo pecado. A minha natureza muda, porque eu aceito a obediência dele. Eu não sou justificado pelas minhas obras, mas eu sou justificado pela obra dele. Sim. Eu não mereço perdão, mas ele mereceu por mim. Quando Deus olha eu diante do trono adorando ele não vê um pecador. Ele vê alguém que está sendo revestido de Cristo, como diz a Bíblia. Eu estou com o manto daquele cordeiro que outrora Adão usou na saída do Éden. Em que para Deus continuar falando com Adão, precisava de um cordeiro sobre ele. E foi o próprio Deus que matou aquele cordeiro para colocar sobre Adão. E a Bíblia diz que agradou Deus ter moído Jesus. Não agradou Deus machucar Jesus. Mas porque quando você moe uma azeitona, sai o óleo. E Jesus estava no Getsêmani, sendo moído naquele primeiro dia ali, naquele primeiro momento. E estava saindo dele vida.
por ele ser vida, quando ele estava sendo comprimido, estava saindo todo o óleo de vida que ia regar a gente. Então, nessa troca da desobediência pela obediência que eu recebo, acontece a justiça de Deus. Não pela minha capacidade de ser justo, não pela minha bondade, mas pela dele. Amém. É nisso que acontece a justiça. Por que eu falei isso para você aqui? Para deixar os nossos espectadores pensando. Porque, ao nosso ver e ao nosso entender, a igreja ela precisa ensinar a palavra. E ao ensinar a palavra, vai trazer libertação. Amém. E é a palavra que liberta. É a palavra. Então, o pregador, ele é um expositor da palavra. E hoje, nos nossos púlpitos, eu digo enquanto igreja brasileira, nós estamos vendo muita coisa menos palavra. Consequência disso, é uma igreja que não sabe nada sobre a palavra. E que está vivendo debaixo de engano. Achando que está crescendo em Cristo e não está. Por isso que esse programa de hoje foi importantíssimo. Porque até o nosso nome aqui é renovação. Como é que nós seremos renovados? Na palavra. Porque a Bíblia diz que nós temos que renovar nossa mente como? Pela palavra. Sim. Em Romanos capítulo 12, versículo 1. Então, eu vou continuar tendo problemas emocionais, mentais e tudo mais, achando que eu estou sendo renovado e não estou. Eu só vou conseguir renovar a minha mente pela palavra. Não é por qualquer tipo de pregação. Não é por qualquer tipo de motivacional. Tudo isso pode até ajudar, mas não é isso que vai virar a chave de verdade. Amém. Muito bom. Muito, muito bom, pastor. Então hoje, nosso programa agora, para concluir, a gente mostrou para as pessoas aí que estão aí assistindo a importância da palavra, né, meu pastor? Isso. A importância de a gente entender, primeiro, a confiabilidade da Bíblia, certo? Para que não exista nenhuma dúvida mesmo, não exista nenhuma dúvida. E para que a gente possa mostrar, transparecer essa confiança que nós temos para as pessoas que estão começando a ficar curiosas sobre a Bíblia, né? Sobre a palavra de Deus. E o segundo ponto que ficou revelado aqui nesse programa também é que a palavra revelada, ela nos ajuda em tudo. Né? Então, ela é o nosso direcionamento, ela é o nosso guia. Sim. E ela é também a responsável por causar uma renovação na nossa vida. Perfeito. Então, meu pastor, para a gente finalizar, certo, eu gostaria que você desse uma última palavra para o nosso espectador nessa câmera daqui, certo? Para que a gente possa encerrar esse programa de hoje. Então, querida que está nos ouvindo agora, aquilo que nós acabamos de falar tem que ser a sua realidade. A gente tem que desenvolver uma fome, uma sede da palavra. Então, eu queria convidar você a procurar uma igreja de verdade, saudável. E o que é uma igreja saudável? Aquela que prega e vive a palavra. Que você tenha muito cuidado com tradições, porque às vezes tradições, elas, como dizem a Bíblia, anula o poder da palavra. Nem toda tradição ela é correta. Somente uma tradição é boa se ela tiver respaldo na palavra. Porque é a palavra que liberta e não a tradição. Porque nós podemos estar já há séculos errados em algum tipo de percepção. Então eu declaro que em nome de Jesus, se houver escamas nos seus olhos, que caia hoje e você possa, de verdade, entender que é a palavra que pode libertar você. Em nome de Jesus, eu declaro que você possa desenvolver dentro de você essa fome, essa sede da palavra de Deus. E corra para um lugar que tem uma fonte dessa palavra para poder trazer vida na sua vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Então vamos lá, te vejo agora no nosso próximo programa, semana que vem, não é isso, meu pastor? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. E lembre sempre, hein, que um coração renovado, como é, meu pastor? Vai renovar o coração de outras pessoas. Exatamente. Então, um forte abraço para você que está aí do outro lado e nos vemos no próximo programa. Tá? Exatamente. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe.